Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos trabalhar contigo hoje com a parte de progressão aritmética. Esse conteúdo de PA e PG eu vou separar contigo aí, tá? Em 5 aulas. Duas para ver PA, duas para ver PG e uma para ver questões de PA e PG simultaneamente, ok? Então o papo hoje é para falar de definição de PA. Vamos lá então? Toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Primeira coisa, na matemática nós temos sequências que possuem certa lógica ou outras que não têm lógica alguma. Por exemplo, primeira sequência que você vê aqui no quadro, a sequência 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Segunda sequência, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Essas duas sequências, tá? Elas têm lógicas matemáticas bem claras. A primeira sequência você pode perceber que existe uma variação linear. De 2 para 5 cresceu 3, 5 para 8 cresceu 3, 8 para 11 cresceu 3 e assim por diante. Sequências assim eu vou chamar de progressões aritméticas. Então, na progressão aritmética, acontece o quê? Acontece que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Você repara que 5 menos 2 é igual a 8 menos 5, que por sinal é igual a 3. Esse 3 futuramente, daqui a pouquinho, eu vou chamar de razão da PA, ok? Bom, a sequência de baixo também tem uma lógica. Repara comigo aqui, ó. 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Repare que agora a lógica não é estar somando uma constante, mas sim multiplicando uma constante. Sequências assim eu vou chamar de progressão geométrica. Então, na progressão geométrica, na PG, o quociente entre dois termos consecutivos é que é constante. Você repara que 4 dividido por 2 é igual a 8 dividido por 4 e assim por diante. Tecnicamente, você fala que os termos de uma PA são pontos de uma reta. E os termos de uma PG são pontos de uma exponencial. Inclusive, isso aqui foi teoria do nosso amigo Thomas Malthus, que previa um trágico futuro para a humanidade. Ele fez algumas projeções que previa que a população mundial crescia em PG, enquanto a produção de alimentos crescia em PA. Isso fatalmente faria a população morrer de fome, né? Muito bem. Outras sequências que têm também algumas lógicas. Por exemplo, essa daqui, ó. Você repara que nessa sequência que nós temos lá, de 1 para 3, nós crescemos aqui, 2. 3 para 6, cresceu 3. 6 para 10, cresceu 4. 10 para 15, cresceu 5 e assim por diante. Gente, sequências assim é o que eu vou chamar de progressão aritmética de segunda ordem, que eu vou falar contigo na próxima videoaula quando eu falar de soma da PA. Então, o que é uma PA de segunda ordem? É aquela PA em que a diferença entre dois termos consecutivos é que vai formando uma PA de primeira ordem. Repare que as diferenças, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, representam uma PA de primeira ordem. Então, a sequência original é uma PA de segunda ordem. Isso aqui você vê claramente, tá? Nos chamados números triangulares. Por exemplo, aqui eu tenho um pontinho, aqui no próximo triângulo eu tenho 3 pontinhos, próximo triângulo aqui, nós temos 6 pontinhos, próximo triângulo temos aqui, 10 pontinhos e assim por diante. Então, os números triangulares são sequências que formam a PA de segunda ordem. E aí temos também uma famosa, que é a chamada sequência de Fibonacci. Perceba que cada termo, a partir aqui no caso do terceiro, é a soma dos dois anteriores. Repara, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, e assim por diante, né? Aqui o famoso gráfico da sequência de Fibonacci vai formando ali uma espécie de uma espiral, ok? Bom, o nosso foco é trabalhar basicamente com PA e com PG. Então, por enquanto, vamos para a nossa PA. Bom, temos lá então a sequência A1, A2, A3, blá, 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 AN. Quem faz papel de quê? Bom, A1, naturalmente, primeiro termo da sequência. A2, segundo termo e assim por diante. O AN, se a PA for limitada, você vai dizer que é o último termo da PA, ou, por vezes, um enésimo termo, ou um termo geral. Então, AN, um termo qualquer de ordem geral, ok? Muito bem. Vamos botar agora aqui para mim, a condição para que essa sequência vire uma PA.
Agora há pouco você me disse que a sequência 2, 5 e 8 era PA, porque 5 menos 2 era igual a 8 menos 5. Lembras? Então, para ser PA realmente, ó, A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2. Na PA, essa diferença eu vou chamar de razão e vou indicar pela letra R, ok? Muito bem, então vamos dar uma espiadinha, por exemplo, para a sequência aqui embaixo. 15, 19, 23, 27 e taca a ficha. E repara que, de fato, isso é uma PA. Por quê? Porque a diferença de dois termos consecutivos é sempre constante. Nesse caso, essa constante é 4. E esse 4 faz papel de razão da PA. Ok? Se você observar, gente, tá? O que eu te falei agora há pouco, os termos de uma PA são pontos de uma reta. Então, você pode modelar qualquer PA através de uma função do primeiro grau. Nessa função de primeiro grau, por sinal, a razão faz papel do coeficiente angular da função. Então, pode crer, quem gerou a sequência que você vê aqui em cima foi uma função de primeiro grau em que o coeficiente angular é 4. O linear teria que calcular ainda. Mas que o angular é 4, é. Legal? Inclusive que sequência não tem mais trema, né? Esse arquivo aqui é um pouco mais antiguinho, mas não tem trema não, beleza? Tá, vamos em frente, vamos nessa. Bora então aqui agora classificar PA, meus amigos. Uma PA pode ser crescente, decrescente ou constante. Vamos lá comigo? Primeira situação aqui do quadro. 2, 5 e 8. Repara que essa PA vai ter razão. 5 menos 2, 3. Repara que é uma razão positiva. Futuramente isso vai gerar uma PA crescente. Sequência 10, 6 e 2. Se você faz 6 menos 10, isso dá menos 4. Então essa PA tem razão, menos 4, negativa. Repara que a PA foi decrescente. E finalmente, 3, 3, 3, 3 e 3. Se você analisar por PA, é uma PA de razão 0. 3 menos 3, 0. Uma PA constante. Eu vou falar contigo daqui a 2 semanas que toda PA constante, ou daqui a 2 videoaulas, né? Que toda PA constante também é uma PG constante. E futuramente a PG vai ter razão 1. Tá? Por enquanto, vamos dizer que é uma PA de razão 0. Legal? Então vamos botar aqui embaixo. Razão positiva gera PA crescente. Razão 0, PA constante. Razão negativa, PA decrescente. Ok? Vamos dar uma espiadinha comigo aqui, nessa primeira questão aqui do quadro, em que eu ponho a sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 são termos consecutivos de uma PA. Então, para isso, quanto que vale aquele x? Quanto vale o parâmetro? Então, quem que colocado aqui faz essa sequência virar uma PA? Você até pode chegar ali, chutar valores, testar a resposta, enfim. Mas se tiver que mostrar a conta para alguém, você pode pensar aqui, A1, A2 e A3 só vai ser PA se A2 menos A1 for igual a A3 menos A2. E é nessa imposição que você entrega x. Acompanha lá comigo, vai. Eu tenho que fazer x menos 2 menos 1 menos 3x ser igual a 2x mais 1 menos x menos 2. Não vacila, porque esse menos aqui, ele afeta quem vem pela frente. Por isso do parênteses. Vamos lá comigo, Aqui nós vamos ter x menos o menos 3x dá 4x, menos 2 com menos 1 fica menos 3, e à direita, 2x menos x fica x, 1 menos o menos 2 fica mais 3. Essa continha vai me levar a 3x igual a 6, e, portanto, x igual a 2. Até eu cortei aqui uma parte da questão, mas seria assim, 3x igual a 6, né? E aí, portanto, por consequência, x igual a 2. Lógico, quer testar o que você fez? Pega esse 2 e bota aqui. Aqui, aqui e aqui. E vê se de fato fechou uma PA ou não. Faz comigo, vai. 2 vezes 3 dá 6. 1 menos 6 dá menos 5. Em seguida aqui, 2 menos 2 dá 0. E por fim, 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Realmente, é uma PA de razão 5. Eu vou deixar aqui embaixo uma questãozinha para que você faça, tá? A número 2 que eu criei aqui para ti, Eu vou te dar 5 segundos para que você pause o vídeo e tente fazer a questão sozinho. E depois dos 5 segundos, eu vou botar para ti a resolução aqui no quadro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então,
Aqui eu quero saber quem é o M para a sequência CPA. Então, o que tem que fazer? De novo, ó, A2 menos A1 igual a 3 menos A2. Se eu fizer isso, igual ao anterior. Tu vai chegar aqui num M igual a 4. Vê se você chegou nisso. Se não chegou, confere o que você errou aí. Tá? Agora, além do M igual a 4, ele também quer saber aqui ó, a razão da PA. E aí, para saber a razão, você pega o 4 e substitui aqui. Ó. Pronto, ó. Aí você vai ter 2, 4 mais 1, 5, 4 vezes 3, 12, menos 4, 8. Pronto, ó. Então, a PA de razão 3. Então, o M é 4 e a PA tem razão 3. Tá? Então, assim, ó, a dica é o seguinte. Sempre que pintar para mim 3 termos consecutivos em função de um parâmetro, para entregar o parâmetro, impõe a condição de existência. Impõe o fato de que A2 menos A1 seja igual a A3 menos A2. Então, isso serve para quê? Serve para você achar parâmetro quando tiver 3 termos consecutivos em função desse parâmetro. Então, aqui eu botei um CE, que é a chamada condição de existência. Legal? Massa? Vamos lá, então. Outra maneira de fazer questões como essa daqui é usando a primeira propriedade da PA. E que propriedade que é essa? Acompanha lá comigo. Vamos lá. Aqui, ó. Olha para a sequência, vai. 2, 11 e 20. Você repara que nessa sequência, ó, o 11, ele é 2 mais 20 dividido por 2. Concorda ou não? A gente fala que o 11 é a média aritmética do anterior e do posterior a ele. Então, repara ó, que 2 mais 20 dividido por 2 realmente é 11. Isso vale em qualquer PA. Então, de forma genérica, se eu tenho aqui ó, A, B e C, 3 termos consecutivos em PA, você pode falar que o B, que é o central, é o anterior mais o posterior, dividido por 2. Meus amigos, essa média aritmética você pode prever, você pode perceber que ela também pode vir daqui, ó, da condição de existência. Porque se A, B e C formam PA, o B menos A tem que ser igual a C menos B, correto? Então, daqui vem que 2B tem que ser igual a A mais C, e, portanto, o B, logicamente, ó, vai ser A mais C dividido por 2. Tá aqui bonitinho. Então, essa é a primeira propriedade. Essa é a chamada média aritmética. A segunda propriedade, tá, que você talvez saiba implicitamente, é essa daqui. Ó. Acompanha lá comigo. Dá uma espiadinha para a sequência 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Você repara que, numa PA limitada, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Você repara que o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, e assim por diante. Aí, quando nessa PA sobrar um termo central, aí você percebe que esse termo central ó, é o quê? É a média aritmética dos termos que o circundam. Então, por exemplo, ó, o 11 ele pode ser 8 mais 14 dividido por 2. Ou ainda pode ser o 5 mais 17 sobre 2. Ou, se preferir, pode ser o 2 mais 20 também sobre 2. Então, o esquema da média aritmética vale para os termos que são vizinhos e também os equidistantes a ele. Legal? Então, essas são as duas propriedades da PA. Ok, meus amigos? Muito bem. Eu quero agora falar contigo sobre como que você pode modelar uma PA. Como que você pode, com a modelagem matemática, prever qualquer termo da PA para frente. Para isso, dá uma espiadinha comigo na sequência. A1, A2, A3 e blá, blá, blá. Você repara que A2 ó, é A1 mais a razão. Justo? A3 é A2 mais a razão. Massa. O A4, A3 mais a razão. E assim segue o baile. Eu quero que você agora crie para mim uma fórmula que permita calcular qualquer termo da PA em função do primeiro. Então, assim, ó, comigo, vai. Eu posso falar que o A2 é A1 mais a razão. Joia? Agora me diz, o A3. Eu sei que o A3 é o A2 mais a razão, mas se eu quiser colocar o A3 em função do A1, como ficaria isso? Repara que o A3 ó, ele pode ser o A1 mais uma, duas razões. Então, vamos botar para cá. Ó. Do A1 para o A3, ó, pulou duas razões. E se fosse o A4, meus amigos? O A4 poderia ser o quê? O A1 mais 1, 2, 3 pulos. Ou seja, o A4 ó, é A1 mais 3 razões. E aí,
já dá para perceber, dá para desconfiar, que o coeficiente da razão, esse carinha aqui, ó, ele é sempre o índice da esquerda menos o índice da direita. Então, repara comigo, ó, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2, 4 menos 1 dá 3, e assim por diante. Então, aqui, ó, o A10, ele pode ser o A1 mais 10 menos 1, 9 razões. Ah, digamos, o A20. O A20 pode ser o A1 mais 20 menos 1, 19 razões. E aí, de forma mais genérica, você pode falar que a n vai ser igual a 1 mais o quê? Índice da esquerda menos da direita. Essa diferença aqui, ó, me dá o coeficiente da razão. Pronto. Então, essa aqui, meus amigos, ó, é a maneira técnica de se representar de forma geral o termo geral de uma PA. Repara que isso aqui, meus amigos, ó, é uma função de primeiro grau, né? Só que está aqui no caso deslocada, né? Repara aqui, ó, ela tem o formato AX mais B. Realmente a variação é linear, realmente os termos de uma PA são pontos de uma reta. Agora, oficialmente, tá? Em alguns vestibulares, tá? Tipo a UFSC, tipo a UDESC, tá? Que trazem formulário, a fórmula, ela vem assim, tá? E de fato vem. Agora, não bitola no fato desse cara aqui, ó, ter que ser sempre o A1, tá? Ele pode ser um AK qualquer. Por exemplo, eu posso fazer a relação do A10 com A3 ou do A12 com A9, como for conveniente. E aí a regra é análoga. Dá uma espiadinha comigo aqui, ó, e pensa lá assim, ó. Vamos lá. Ó, repara comigo. O A10, você acabou de falar para mim, ó, que é igual a A1 mais 10 menos 1, 9 razões. Mas, por exemplo, se eu colocasse o A10 em função do A2, mesma coisa, o A10 pode ser o A2 mais 10 menos 2, 8 razões. Ah, mas eu conheço o A3 e quero calcular o A10. Posso falar que o A10 é o A3 mais 10 menos 3, 7 razões. 10 menos 4, 6 razões. Isso aqui é bacana saber, sabe por quê? Porque o cara pode me dar uma PA aleatória em que ele me dá o A2 que vale 10 e o A10 que vale 18, por exemplo, e pede qual é a razão da PA. Aí, ou você coloca todo mundo em função do A1 e faz sistema, ou já faz aqui a relação, ó. Você pode falar que o A... Até aqui, ó. O A10 é A2 mais 8Rs. Aí, tendo o A10 e tendo o A2, ó, a razão se entrega por si só. Então, saiba que a fórmula do termo geral não se limita para somente trabalhar com A1. Aqui pode ser um AK qualquer. Vamos dar uma ilustrada em como é que isso pode pintar para ti? Vou começar com questõezinhas um pouco mais leves. Aqui, ó. Acompanha comigo. Primeira situação. Na PA, menos 2, 1, 4 e assim por diante, eu quero que você calcule comigo o 15º termo da sequência e depois o termo geral a n. Primeira coisa, você acabou de me dizer que o A10 é A1 mais 9Rs, sei lá, o A7 pode ser A1 mais 6Rs. Então, por exemplo, o A15 pode ser o A1 mais 14Rs. Professor, mas eu queria usar a fórmula. Você usou a fórmula, só que inconscientemente. Porque se você quer o A15, ó, o teu N por hora vira 15. E aí 15 menos 1, ó, deu 14. Ponto final. Então, A15 vai ser igual a A1 que vale menos 2, mais 14 vezes a razão que vale 3. Essa continha vai dar 42 menos 2, isso vai dar 40. Ok? Segundo momento, eu peço para calcular aqui o termo geral AN. Bom, o termo geral agora é de forma genérica. Eu quero criar agora uma fórmula que permita calcular qualquer termo da PA. Então, vamos lá comigo, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 razões. Isso você deduziu para mim agora há pouquinho. E agora, trocando aqui, ó, o A1 por menos 2 e a razão por 3, nós chegaremos aqui, ó. Chegaremos em, chuveirinho, ó, 3n menos 3. Ó, pronto. E aí, 3n menos 3 com menos 2 dá menos 5. Pronto. Então, essa é a fórmula, é a função que me dá qualquer termo da PA. Por exemplo, se eu quero, digamos, o A10, eu vou trocar o n por 10, ó. 10 vezes 3 dá 30, menos 5 dá 25. Pronto. Ah, eu quero calcular o A15. Então, vem aqui, ó, e troca o n por 15. 15 vezes 3, 45, menos 5 dá o que? Dá 40. Repara que isso aqui, meus amigos, ó, é uma função de primeiro grau
em que o coeficiente angular que indica a razão da PA é 3. Então ficaria alguma coisa assim, ó. Pronto. Os termos da PA, ó, são pontos dessa reta, por sinal. Ok? Vamos gravar a coisa por repetição? Faz comigo, vai. Aqui, ó. Eu quero o 12º termo da PA. 2, 5, 8 e blá, blá, blá. Repara que é uma PA em que o A1 é 2 e que a razão vale 3. Então, o A12 vai ser o quê? O A1 mais 12 menos 1, 11 razões. Isso é aplicar a fórmula inconscientemente. E aí, novamente, substitua o A1 por 2, a razão por 3 e matou a situação. Ó. Tu vai chegar em 33 mais 2, 35. Pronto. Alicerçados e munidos, eu quero agora te mostrar uma questãozinha que na ocasião na UFSC caiu como item de somatório. Inclusive, no teu material, na tua apostila, tem essa questão como verdadeiro ou falso. Tá? Vamos lá comigo aqui, ó. Aqui. Determine o número de múltiplos de 7 compreendidos entre 50 e 500. Eu quero fazer a questão, tá? Sem nenhum tipo de macete. Eu quero ser bem catedrático, porque se cair de forma discursiva, você possa ter argumentos. Tá? Então, vamos lá, meus amigos. Primeira coisa, tá? É claro que 50 não é múltiplo de 7, né? No intervalo entre 50 e 500, o primeiro múltiplo de 7 que vai aparecer é o 56, que é o resultado de 7 vezes 8. 7 vezes 7, 49. Então não entra 49. 7 vezes 8, 56. Então entra ele aqui, ó. Depois teremos lá 63, teremos lá 70, 77 e assim por diante. Agora, qual será o último? É claro que o 500, meus amigos, se você fizer a divisão por 7, não vai dar uma divisão exata. Então ele não é múltiplo de 7. O antecessor a ele, múltiplo de 7, vai ser o 497. E como é que você percebe que é isso? Ou você vai meio que testando, ou você pega o 500 aqui, ó, aqui no cantinho do quadro, ó, pega o 500, vamos lá aqui, isso, ó, divide por 7, não vai dar uma divisão exata, isso aqui é fato, vai dar 71 e aqui o resto vai dar 3. Agora você pega aqui, ó, o 500 e subtrai de 3. Você pega o dividendo menos o resto. Aí, quando você pega do dividendo e tira fora o resto, aí você obtém realmente um múltiplo de 7. Então, a sequência em questão é uma PA? Sim, porque a variação é de 7 em 7. Esse 7, por sinal, é a razão da PA. Ok? Agora, para saber quantos múltiplos tem nessa sequência aqui de 7, eu vou ter que usar explicitamente o termo geral da PA. Então, traz para cá, vai comigo. O AN é 497, o A1 é 56, a razão é 7. E o número de termos da PA se entrega por si só. Ao fazer aqui o chuveirinho, ó, nós vamos chegar em 497 menos 56, que vai dar 441. E aqui, ó, 7n menos 7. 441 mais 7, que vem daqui, vai dar 448, que dividido por 7 vai dar 64. Então, existem 64 múltiplos de 7 entre 50 e 500. É uma questão bem típica de prova. É fazer uma para que as demais sigam o modelo. Claro, você pode ter pensado a coisa de maneira diferente, tá? Mas que converge para esse caminho aqui. E esse caminho aqui seria o caminho, digamos, catedrático de colocar numa discursiva, por exemplo. Legal? Bom, outro tipo de questão que é bem recorrente de prova. Questão, meus amigos, que falam de 3 termos em PA. Por exemplo, assim, ó, acompanha lá comigo, vai. Numa PA crescente de 3 termos, a soma deles é 15 e o produto é 105. Dessa forma, o maior termo da sequência é quanto? Então vamos lá, não é obrigatório, mas é bem conveniente. 3 termos em PA eu posso indicar por A1, A2 e A3. Mas quanto menos incógnitas tiver, melhor. Então a dica é a seguinte: se o cara te induzir a pensar em 3 termos em PA, vai a dica. Indica o termo central por x. Se o central é x, o anterior é x menos r. E o posterior é x mais r. Agora, eu tenho 2 informações para achar x e a razão. Primeira informação, ó, a soma dos termos é 15. E a segunda informação, o produto, que é a multiplicação, é 105. Agora, está claro que é mais fácil, mais conveniente, pelo menos, começar pela equação número 1.
visto que aqui, ó, já vai cancelar R com R, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou chegar em 3x igual a 15, x igual a 5. Nessa brincadeira, eu já sei qual é o termo central da PA, que é 5. Agora, para calcular o anterior ou o posterior, eu dependo da razão. E aí, ó, eu vou pegar o 5 daqui e vou substituir na segunda equação, ó. Pronto. Você repara que aqui, ó, 105 ó, com 5, né? Já dá para simplificar, pode ser? Vai dar 21, né? Ó, já cortei ali ó, e deu 21 embaixo. Pronto, ó. Agora, aqui embaixo, tá? Eu estou diante de um produto notável, do tipo A mais B vezes A menos B. Isso aqui, para quem lembra, ó, é o quadrado do primeiro, lembra? Menos o quadrado do segundo. Se não lembrar, faz aqui os devidos chuveirinhos, tá? E tu vai chegar ali também. O fato é que a razão ao quadrado passa para a direita e 21 para a esquerda, tu vai chegar em razão ao quadrado igual a 4. Razão pode ser mais ou menos 2. Como a PA é crescente, eu vou tirar fora aqui, meus amigos, ó, o menos 2. Lembra, né? PA crescente tem razão positiva. E aí, visto que o x é 5 e que a razão é 2, o maior termo da sequência é x mais r. É 5 mais 2, que vai dar 7. Prontinho. Tá ali bonitinho a questão. E aí, uma maneira implícita do cara te cobrar isso aqui, sabe como é que é? Dá uma espiadinha agora para mim, ó, para essa outra situação aqui, ó. Vamos só montar aqui o mapa mental rapidinho, ó. E vamos agora a essa outra situação aqui embaixo. Ó, temos lá. O perímetro de um triângulo retângulo mede 60 metros. E as medidas dos seus lados estão em PA. Calcule o valor da hipotenusa. Galera, triângulo ou retângulo, tá? Com lados em PA. Opa, são 3 lados em PA? São. São 3 termos em PA? São. Então, eu posso indicar por x menos r, x e x mais r. Pode ser? Pode. Mas vai dar um pouco de trabalho. Porque numa informação do perímetro, eu até acho o lado x, mas não acho o r. Aí, para calcular o r, teria que fazer Pitágoras depois, e etc, etc. Mas se fizer isso de forma genérica e literal, tu consegue provar para mim uma coisa que vai soar como um macete, mas não é. Assim, ó, todo triângulo retângulo com lados em PA se origina desse triângulo aqui, meus amigos. 3R, 4R e 5R. 3R, 4R e 5R vai gerar todos os triângulos retângulos com lados em PA. O famoso 3, 4, 5, 6, 8, 10 e assim por diante. Então, questão que falar em triângulo retângulo com lados em PA, não hesita, faz isso, ó. Indica lá os lados assim, 3R, 4R e 5R. Quem será o 3R e 4R? Não importa a ordem, mas a hipotenusa tem que ser o 5R, porque é o maior lado. Aí, na informação do perímetro, eu acho esse R. Quer ver? Ó, vamos lá. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, 3R mais 4R mais 5R tem que dar 60. E aí vai ficar com isso, ó, 2R's igual a 60. Portanto, a razão da PA é 5. Então, como ele quer saber nesse triângulo quem é a hipotenusa, façamos, ó, 5 vezes 5. E o que vai dar isso? Vai ficar 25 como resposta. Então, logicamente, você ganhou muito mais tempo do que se fizesse o x menos r, x e x mais r. Legal? Eu vou deixar para ti aqui agora uma série de questões para que você faça, tá? No teu material didático aí. E eu vou deixar a resposta de cada questão, tá? Essas questõezinhas aqui, ó, vão ter como gabarito na ordem. A primeira vai dar como gabarito x igual a 2, ok? A segunda vai dar o lado L sendo 2 raiz de 2 menos 1. Anota aí. A quarta questão, desculpa, a terceira questão aqui à direita, ó. O item A você fez comigo agora há pouquinho, tá? Ele foi um item da UFSC, que na ocasião caiu como somatório. Ele é um item verdadeiro. O item B aqui do quadro, ó, se você efetuar, também vai ser verdadeiro. A questão 4 tem como resposta a letra D. Você acabou de fazer comigo agora há pouco, tá? E a número 5 vai dar como resposta a letra C. A número 5, ela converge para o que você viu agora sobre triângulo retângulo com lados em PA. Legal? Então fica como tarefinha essas questõezinhas aí, ok? E qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso e-mail contato@ricardinhomatematicax.com.br. Valeu, meus amigos! A todos aí, então, uma boa semana, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!